Boa noite, gente. Hoje gostaria de conversar com vocês um pouco a respeito da centralidade de Cristo nas nossas vidas. Eu lembro que há algum tempo atrás estava conversando com os amigos e normalmente os meus amigos são amigos de igreja, cresceram na igreja, estão juntos há muito tempo. E numa conversa, a gente começou a falar sobre... a gente fez a seguinte pergunta: vai lá, nunca ouvi falar de Jesus, me fale quem é Jesus. E eu percebi que Jesus, às vezes, é uma ideia que a gente se apega tanto, mas nem sempre a gente consegue, de fato, expressar, de fato, a gente consegue mostrar o que a gente entende ser esse Jesus que a gente acredita. Só que eu comecei a pensar em algumas coisas que me fizeram refletir. Imagina se alguém chega para mim e pergunta sobre a minha esposa: me fale sobre a Pamela. E eu falo assim: eu gosto muito dela, mas eu não sei falar nada sobre ela. Ia ficar legal? E eu acho que a gente tem um grande problema, que a gente aceitou um Jesus, que é aquele Jesus que a gente idealiza, o nosso Jesus, o Jesus que perdoou os nossos pecados, só que a gente parou no fato de, eu senti algo a respeito de Jesus, mas, na realidade, ontem a gente estava até aqui conversando com os jovens, o Senhor, Ele quer ser conhecido, Ele deseja ser conhecido. E Ele falou, Deus, na sua palavra, falou muitas coisas a respeito do Filho dele. E eu queria que a gente pudesse conversar um pouco a respeito disso, porque Pedro, ele vai falar uma coisa muito interessante, que ele vai falar que você tem que ser apto a responder a qualquer pessoa que perguntar a razão da fé que você tem. Você tem que ter na ponta da língua, quando alguém pedir para você falar, me conte quem é Jesus. E eu acho que o grande problema é que, quando a gente vai falar sobre Jesus, parece que as pessoas, elas amam mais o objeto de desejo delas do que muitas vezes a gente ama o Senhor. Quando a gente vai ver conversas acaloradas sobre futebol, as pessoas conseguem ficar 1 hora falando sobre o time dela, o time que ela torce. As mulheres conseguem falar 1 hora sobre, pelo menos a minha esposa, sobre bolsa. Ela gosta dessas coisas. Ela sabe falar sobre tudo. E, às vezes, a gente não percebe que a gente fala bem sobre coisas que a gente ama muito. E, se de fato nós estamos crescendo nesse lugar em amar ao Senhor, a gente deveria saber pelo menos o que as Escrituras falam a respeito dele. E eu gostaria de tentar pensar um pouco a respeito disso com vocês. 1 Timóteo 2, 25 vai falar o seguinte: porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O primeiro ponto que a gente tem a respeito de Jesus aqui só existe um mediador, só existe uma pessoa que pode te levar a conhecer o Deus Pai. Só existe um caminho possível para que você se encontre com o Pai. E esse caminho é Jesus Cristo. Se estamos na busca por conhecer a Deus, estamos na busca por seguir esse lugar de relacionamento com Deus, e as Escrituras estão falando que só existe um caminho, nós deveríamos conhecer a respeito do único caminho possível para a gente acessar a realidade do Pai. João 17:3 vai falar o seguinte: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem você enviou. Sobre conhecer Jesus, uma das coisas que eu sempre pensei eu preciso amar, conhecer Jesus, porque a vida eterna que eu busco
Tem a ver com continuar me relacionando com o Senhor. Tem a ver com continuar conhecendo o Senhor. Tem a ver com progressivamente crescer no conhecimento sobre quem é esse Senhor, quem é esse mediador, quem é essa pessoa que me libertou de uma vida que eu não poderia me livrar para novamente me mostrar um caminho de volta para o Pai. Então, se a vida eterna é conhecer o Senhor, espera-se que nesse tempo as pessoas que dizem amar a Deus já comecem a querer conhecê-lo, a buscar conhecê-lo. As escrituras, elas vão falar sobre uma coisa que é interessante, que eu vou colocar um ponto aqui a respeito de uma coisa que aconteceu no jardim, só para a gente nortear o que a gente vai conversar aqui hoje. No jardim, Deus, ele constitui o homem, ele cria a terra, ele coloca as árvores no seu lugar, coloca os animais no seu lugar. Então, em um determinado momento, ele fala assim: eu vou fazer o homem, e ele faz o homem segundo a sua imagem e semelhança, e ele coloca esse homem dentro do jardim. Só que nesse momento de criação, acontece uma coisa interessante, que é o quê? Ele vai pegar esse homem e ele vai ditar as regras de como o homem deveria viver. Você vai cultivar esse lugar, você vai guardar, você vai proteger esse lugar, você vai expandir a realidade que eu coloquei você. Só que tem um único lugar que você precisa tomar cuidado. Tem um ponto que você precisa pensar muito bem no que você vai fazer, que é no meio do jardim que Deus ele vai colocar duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no lugar central do jardim, falando sobre centralidade, Deus coloca aquelas duas árvores e, à medida que o homem se relacionasse com a árvore correta, as coisas funcionavam da maneira correta. Mas, no dia que o homem decidisse fazer algo que Deus não permitiu que ele fizesse, então ele já tinha a sentença que certamente você vai morrer. Então você vai conhecer a realidade de uma outra forma. Em determinado momento, a gente não vai tratar sobre isso, mas o homem e a mulher, eles pecam, eles comem dessa árvore. Só que quando o homem e a mulher, eles comem dessa árvore, a centralidade da vida deles passa para um outro ponto. Se a centralidade da vida do homem era o lugar de relacionamento com o Senhor, era o lugar onde todos os dias, na viração do dia, ele se encontrava com o Senhor, agora o homem passa a girar em torno de si mesmo. A realidade do homem, o centro da vida do homem, a existência do homem girava em torno do Senhor e do que ele dizia. Só que agora o homem decide fazer as coisas por conta própria. E agora Deus ele vai começar a contar para o homem, através das suas escrituras, o lugar correto do homem, o lugar que o homem não deveria ter saído. Apocalipse 13, no versículo 8, a parte B, eu vou ler todo aqui só para entender. E adoraram-no todos que habitavam sobre a terra, aqueles cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa pensar a respeito de Jesus. Para a maioria de nós, Jesus é uma espécie de plano emergencial para consertar o que estava dando errado. Porque parece que, tipo assim, o homem, ele está caminhando de forma tão distante ao que Deus falou que ele deveria viver, que não tinha mais jeito, e num desespero Deus falou assim: não consigo fazer mais nada, agora eu vou ter que mandar meu filho. Só que quando as escrituras vão falar a respeito de Jesus, elas vão falar do Cordeiro que foi morto, imolado antes da fundação do mundo. Jesus, ele não é um plano emergencial de Deus para salvar a humanidade. Jesus é a maneira que Deus ele está contando a sua história. Jesus é a forma exata que revela a natureza de Deus. Então, nós precisamos entender que se, desde antes da fundação do mundo, o sacrifício de Jesus já estava lá presente, desde antes da fundação do mundo, esse cordeiro imolado já foi proposto, o que a gente chama de proto-evangelho. Esse descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Se desde que a terra foi criada,
a obra do Senhor, ela já estava sendo posta, a gente vai precisar perceber que Deus, ele está contando a história dele a partir do seu filho. E se a história de Deus é contada a partir do seu filho, nós precisamos gastar as nossas vidas em conhecer o filho dele. Porque não existe outra maneira de acessarmos a realidade de Deus, de entrarmos na missão de Deus, de vivermos o que Deus está fazendo, se isso não passar pelo filho dele. Por isso, Paulo, ele vai escrevendo a Timóteo, ele vai falar: só existe um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo. Como eu falei no começo, às vezes a nossa visão a respeito das Escrituras, elas acabam se tornando um pouco fragmentadas. Por quê? Porque a gente vai olhar para todo o texto bíblico e a gente vai começar a separar. A gente vai começar a separar o texto em personagens. Abraão, Noé, Davi. E parece que a Bíblia está contando a história de um monte de gente. Parece que a Bíblia está simplesmente fragmentando um monte de personagens. Mas eu quero que você perceba algo comigo. Quando Jesus morre, ele morreu, os discípulos que seguiam ele começaram a ficar muito tristes. Por quê? Porque a pessoa que eles acreditavam que era o Deus, o Messias que haveria de vir, morreu. Então, eu acho que a maioria de vocês conhece a história daqueles 2 discípulos andando no caminho de Emaús. Aqueles discípulos estão andando e um homem aparece perto deles e começa a questionar: gente, por que vocês estão tristes desse jeito? Porque o semblante de vocês está cabisbaixo. E eles começam a falar para esse homem que está caminhando com eles, que no caso o texto vai mostrar que é o próprio Jesus, e eles começam a falar: você é o único aqui que não está sabendo? Jesus, o homem que a gente acreditava, ele foi crucificado, ele foi morto. Agora o que a gente acreditou que seria a nossa liberdade foi-se embora. Porque o homem que nós depositamos a nossa confiança, ele não está mais entre nós. Só que Jesus, ele vai falar uma coisa interessante. Em Lucas 24, o versículo 1, 27, ele vai falar assim: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Versículo 45 e 44. E disse-lhes: são essas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que a respeito de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que entendessem as Escrituras. E aqui a gente tem um ponto muito legal, que é o quê? Jesus, ele vai falar que a Bíblia, ela não está falando sobre muitas coisas. A Bíblia está falando sobre um homem. A realidade das Escrituras é mostrar única e exclusivamente um homem. Jesus, o Filho de Deus. E nesse caminho, onde as pessoas elas estão tristes, esses 2 discípulos estão tristes, sabe qual é a forma como Jesus decide mudar a realidade deles? Expondo as Escrituras. Ele começa nos textos de Moisés, Torá. Ele passa pelos profetas, pelos salmos, a fim de fazer uma única e exclusiva coisa: mostrar que todas as Escrituras têm a ver com o Filho de Deus. Agora vamos lá. Se eu leio as Escrituras como um monte de história, às vezes parece meio chato, porque algumas não fazem muito sentido para a minha vida, algumas não parecem ter muito relação com as coisas que eu estou vivendo. Mas, se todas as Escrituras têm a ver com Jesus, e você diz que ama Ele, será que não valeria a pena dar uma lida? Eu gosto de um cara que uma vez ele falou um negócio que mexeu muito com a minha cabeça, que ele falou assim: infelizmente, querendo a gente ou não, Deus, ele escreveu um livro. E se a gente quer crescer no conhecimento dele, gostando ou não, a gente vai ter que aprender a ler um pouco. Eu sei que para a maioria, para o brasileiro
em sua maioria, ler é uma coisa bem complicada. Para mim, até eu conseguir algum amor pela leitura, demorou um tempo. Mas sabe uma coisa que mudou a minha forma de olhar as escrituras? Eu parei de tentar ver um monte de pessoas dentro do texto. Eu comecei assim, cara, se todas as escrituras estão falando sobre Jesus, então eu estou caçando alguém aí dentro. E é muito diferente quando as escrituras, elas começam a revelar Jesus. Quando você passa pelo Gênesis e você vê Jesus. Quando você passa por Levítico e você vê aquele monte de sacrifício, sangue sendo derramado para tudo quanto é lado, e você lembra que tudo aquilo era simplesmente para mostrar que um cordeiro precisava ser morto, para que nós tivéssemos novamente acesso ao Pai. Quando você encontra Jesus lá, faz sentido. Um segundo texto, um próximo texto, na verdade, João 5, 45 a 47, vai falar naquela passagem do paralítico do tanque de Betesda. Os religiosos da época estão questionando, porque Jesus ele estava curando no dia de sábado, porque ele estava fazendo algo que eles consideravam algo ruim para se fazer no dia de sábado, porque na cabeça deles eles estavam guardando o sábado. E Jesus, ele vai rebater os religiosos da época, os fariseus, da seguinte maneira: não pensem que eu vos acusarei diante do Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós confiais. Porque se cressem em Moisés, vocês creriam em mim, porque ele escreveu ao meu respeito. Mas se não credes nos seus escritos, como vocês crerão nas minhas palavras? E agora eu vou puxar para a gente. Como a gente vai crer nas palavras do Senhor se a gente não conhece o que foi dito sobre Ele? Jesus ele vai colocar isso quando Ele está falando sobre Moisés, assim, como vocês vão crer se vocês não perceberem que tudo que está escrito tem a ver com a minha pessoa? E eu acho que esse que é o grande problema, porque às vezes o nosso relacionamento com a palavra é tão diferente, tão distante do que deveria ser, que às vezes o nosso relacionamento se parece um pouco com essa ideia farisaica, que é o quê? Os fariseus, eles estavam dia após dia vidrado nas escrituras, olhando para as escrituras, mas eles não conseguiam ver Cristo. Eles não conseguiam perceber Cristo. E talvez esse seja o grande dilema quando a gente lê, e parece que a gente não consegue encontrar Cristo. Mais um texto que está em Atos 8, 30 a 31, vai falar o seguinte: e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que está lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e se assentasse com ele. Essa é a famosa passagem lá de Filipe e o etíope. E Filipe, ele está caminhando, ele percebe um homem em uma carruagem e ele ouve que essa pessoa está lendo Isaías 53. E a realidade que ele vai perceber ele parece que está lendo, só que será que ele está entendendo o que ele está lendo? E Filipe chega para ele e fala assim: você entende o que você está lendo? Você sabe o que você está lendo? Então o etíope questiona ele: como eu vou saber se não tiver alguém para me explicar? O mundo quer saber a respeito de Jesus, mas como o mundo vai conhecer se não tiver alguém para explicá-lo, para fazê-lo conhecido? Filipe pega a passagem de Isaías 53 e a partir daquela mensagem ele começa a mostrar que era necessário que um homem, um servo sofredor, sofresse para que nós fôssemos novamente inseridos na realidade do Pai. Então ele começa a mostrar a realidade de Jesus a partir
escritos. O mundo, ele tem muitas filosofias, o mundo prega muitos bons sentimentos, mas existem pessoas do meu e do seu lado que precisam conhecer o Senhor. Existem pessoas que desejam conhecer o Senhor, mas a pergunta delas é: quem pode me ensinar? Como eu vou entender se ninguém me falar? Por isso, nós deveríamos amar a realidade do Senhor, as Escrituras. Por quê? Porque o mundo, na realidade, o que o mundo está buscando é o Senhor. Só que muitas das vezes, quando a gente não consegue falar a respeito do Senhor, a gente precisa colocar as nossas ideias. E colocando as nossas ideias, nós criamos um Jesus idealizado que muitas das vezes é muito diferente do Jesus das Escrituras. Hoje a gente está num boom onde você olha para a internet e as pessoas, elas estão escandalizadas com muitas coisas que estão acontecendo. Elas olham para um monte de atrocidades acontecendo e elas se questionam: que Jesus é esse? Mas o problema é esse não é Jesus. Se nós conhecêssemos a grandeza desse Jesus, a beleza desse homem que decidiu sofrer na pele algo que nós não poderíamos sofrer, simplesmente porque ele decidiu se relacionar conosco, nós poderíamos mostrar um Jesus que é muito diferente. Nós poderíamos mostrar o Jesus de verdade. Mas como muitas das vezes nós não nos voltamos a conhecer as Escrituras, nós continuamos falando para o mundo a respeito das nossas ideias a respeito de Jesus. E muitas das vezes as nossas ideias são muito limitadas, porque elas passam pelas nossas experiências de vida, elas passam pelas coisas que aconteceram conosco, os sofrimentos que nós tivemos, os traumas que existem dentro de nós. Mas todas as vezes que Jesus, como ele está fazendo no caminho de Emaús, ele se depara com alguém que está traumatizado por alguma coisa que aconteceu, a primeira coisa que ele vai fazer é: volta para a Escritura. Porque se você voltar para a Escritura, você vai ver como eu sou de verdade. E quando você olhar como Jesus é de verdade, não tem como não se apaixonar por ele. É impossível não se apaixonar pelo Jesus de verdade, o Jesus real. E o mundo, ele corre desesperadamente atrás de alguém que dê sentido para eles. Como seria diferente a realidade se você na sua escola, na sua faculdade, alguém te perguntasse a respeito do Senhor e você não precisasse falar: peraí, amanhã eu vou perguntar ao meu pastor e depois te respondo. A vida eterna é conhecer o Senhor. E se a vida eterna é conhecer o Senhor, será que nós não deveríamos amar o que o Pai disse a respeito do Filho dele? Primeiro Coríntios vai falar o seguinte, 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Nós precisamos refazer um pouco da forma como a gente viveu pelo menos o meio gospel nesses últimos 20, 30 anos. Por quê? Porque, para mim, sabe o que é desesperador? Às vezes eu entro no YouTube, assim, quero ouvir alguma coisa. Preciso ouvir alguém falando alguma coisa, tô trabalhando e vou ficar ouvindo alguma coisa. Sabe qual é o tipo de pregação mais difícil de encontrar? Alguém falando a respeito de Jesus. A gente fala sobre um monte de coisa. A gente fala sobre
E, gente, eu não estou falando que é errado, eu também faço isso. A gente fala sobre sacerdócio, a gente fala sobre arrependimento, a gente fala sobre Abraão, a gente fala sobre Davi, a gente fala sobre Isaías, a gente fala sobre os profetas, a gente fala sobre um monte de coisa, mas é escasso alguém falando Jesus. Só que se todas essas pessoas, se Davi, se os profetas, se Moisés, se está todo mundo falando a respeito de Jesus, por que a gente está falando tão pouco? Se todas as escrituras revelam a natureza do Cristo, por que a gente fala tão pouco a respeito dele? E é aquela velha máxima que eu coloquei no começo. Não é normal se alguém me perguntar: você ama a Pan? Amo, então fale sobre ela. Não sei. Se com a minha esposa não faz lógica, imagine com quem eu digo que é o meu Deus. Entende que a minha esposa está numa categoria muito menor? E seria muito estranho eu falar que eu não sei falar a respeito dela. E esse é o problema. Como a gente colocou no começo, a gente acha que Jesus é uma coisa que simplesmente aconteceu. Tá lá, Mateus, Marcos, Lucas jogou um personagem lá para continuar a história. Jesus não é um personagem jogado para tentar dar um jeito na história. Jesus é o Filho de Deus que está sendo contado desde a fundação do mundo. Gente, só tem um fundamento onde as coisas elas podem ser construídas. E se o fundamento é Cristo Jesus, nós não deveríamos falar mais sobre Jesus e depois continuar falando sobre outras coisas? Às vezes a ideia que eu tenho é que a gente está querendo construir a casa pelo telhado. A gente chega para falar com alguém e a pessoa está com o coração aberto para corresponder à mensagem, só que a gente não consegue chegar. Eu vou falar para você quem é Jesus. A gente fala sobre a teologia da promessa, a gente fala sobre o que você precisa estudar aqui, lê teologia sistemática, faz isso, faz aquilo, só que a gente não apresenta uma pessoa. Eu acho que o grande problema é quando a gente apresenta para as pessoas um livro e não uma pessoa. E eu posso te garantir, no dia que alguém conhecer a pessoa que o livro está escrevendo, é diferente. No dia que você conheceu a pessoa atrás do livro, foi diferente. Apocalipse, a gente não vai ler aqui, só o comecinho. Apocalipse 1, vai falar o seguinte: esta é a revelação de Jesus Cristo. Vamos lá. O que a gente construiu até agora? A gente viu que todas as vezes que Jesus está falando e colocando as pessoas no lugar de entendimento correto, ele vai falar assim: os profetas escreveram sobre mim, Moisés escreveu sobre mim, os salmos tem a ver comigo. Só que agora, João, ele vai fazer uma coisa que ele vai abranger? Vai colocar um leque muito maior nisso, que ele vai colocar o último livro da Bíblia que a gente entende, que é o livro escatológico, e ele vai começar da seguinte maneira: esta é a revelação de Jesus Cristo. Pra gente, escatologia tem a ver com muitas coisas, e às vezes escatologia tem a ver até com medo. Eu tenho medo das coisas que vão acontecer, mas na ideia de João, quando ele começa o livro dele, ele vai falar o seguinte: essa é a revelação que eu tenho de Jesus Cristo. Entende o que João está fazendo? Se tudo que foi escrito no Antigo Testamento tem a ver com Jesus, e João vai fechar o cânon bíblico com o último livro falando as coisas que vão acontecer, e ele vai falar que continua sendo a respeito de Jesus Cristo, nós precisamos pensar na grandeza desse homem, que absolutamente tudo tem a ver com ele. Absolutamente
Todas as coisas escritas têm a ver com Ele. A ponto de Paulo falar assim, eu prego a vocês e eu vou pregar exclusivamente Jesus, o Cristo e Ele crucificado. Porque na cabeça de Paulo tem muitas mensagens, mas tudo começa a partir de Jesus. Tudo tem a ver com Jesus. E agora, o que eu fico pensando como o nosso estilo de vida seria e será se nós nos dedicarmos a conhecer o Senhor. Como será diferente se Jesus ele parar de ser uma ideia e ele se tornar uma pessoa? Se agora tudo que a gente fizer porque a gente ama alguém, porque a gente conheceu alguém, porque alguém se mostrou real a nós. E se de fato o Senhor se mostrou real a nós, aí agora, o que era um fardo, que eu vou ler esse texto que é chato, eu vou ler isso que é complicado, vai se tornar a alegria da sua vida, porque você vai olhar para o texto e vai falar assim, meu amigo está aí dentro, eu preciso encontrar ele. Eu acho que, isso é uma impressão minha, mas às vezes a gente obrigou tanto as pessoas a terem que ler a Bíblia, que a gente falou mais sobre uma regra do que sobre prazer. A gente falou mais sobre uma obrigação do que um deleite. Só que quando eu olho para Davi falando, parece que não casa muito com a visão que eu tive a maior parte da minha vida, que ele olha e ele vai falar assim, no que ele escreveu, na lei do Senhor, estão as minhas delícias, é o meu prazer, eu tenho deleite nesse lugar, conhecer o Senhor me causa tamanho prazer, que eu não consigo sair desse lugar. Por que a gente não apresentou esse Jesus para as pessoas? Um Jesus que dá prazer você conhecê-lo, que te causa entusiasmo, você se alegra, o seu coração se anima, eu estou crescendo no conhecimento do Senhor, existe um lugar mais profundo, que eu posso conhecer mais do meu amigo, o meu amigo, ele quer se relacionar mais comigo, só que a gente falou assim, você precisa ler porque é uma regra, e se você não lê a Bíblia, você não é crente. A realidade é conhecer o Senhor, e o que o mundo ele precisa ver são homens e mulheres que mostram Jesus com tanto amor que vai ser difícil a pessoa assim, eu posso não entender o que ele está falando, mas ele fala com tanto entusiasmo, com tanto amor. Já viu aquela pessoa que quando ela gosta de uma coisa, ela fala que tipo assim, você quase que gosta da coisa só por causa do entusiasmo dela? Só que a nossa evangelização é uma evangelização triste, cabisbaixa. Parece que a gente tem vergonha. Nossa, será que eu falo? Será que eu digo de Jesus? Se Jesus é o único que pode reconciliar homens com Deus, e às vezes o seu pai não conhece o Senhor, às vezes a sua mãe não conhece o Senhor, seus melhores amigos podem não conhecer o Senhor, eles não deveriam ver em você alguém que de fato encontrou alguém que é apaixonante? E o que eu posso falar o Jesus da Bíblia, ele é apaixonante. Quando você olha para ele, quando você começa a ler o que foi dito a respeito dele, você pode estar no dia de tristeza, mas o texto da Bíblia te salta e você fala assim, Senhor, você é meu bom pastor. Eu posso estar passando por dias difíceis, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quando você tem a consciência que Deus é seu pastor e o texto vem à sua cabeça, aí você consegue apaziguar o seu coração e falar assim, você consegue falar exatamente a mesma coisa que o salmista falou. Eu posso andar pelo vale da sombra da morte, por quê? Porque eu conheço o meu pastor. Eu conheço o homem que está me guiando. E essa é a realidade que eu queria conversar com vocês hoje.
nós precisamos conhecer o homem que as Escrituras falam. Nós precisamos conhecer o Jesus apaixonante que, todas as vezes que esses homens aqui estavam desesperados, estavam sem esperanças, estavam aflitos, estavam sem perspectiva, ele só falou assim: vamos voltar para o texto? Lembra o que foi dito a respeito de mim? Se nas piores situações da sua vida, você conseguisse se lembrar o que foi dito a respeito de Jesus, eu tenho certeza que seria muito mais fácil. Se no dia mal você tiver um lugar para se esconder e esse lugar é no Senhor, as coisas elas vão ser muito diferentes. E agora, para finalizar, lá fora tem muita gente querendo conhecer o Senhor, mas eles estão cansados de conhecer um Jesus idealizado. Eles estão cansados de conhecer mais um personagem bíblico. Mas só que muitos deles estão igual aquele etíope de Atos 8. Beleza, eu estou tentando, eu não estou entendendo, eu estou lendo, tá vendo? O texto está aqui na minha frente, eu tento ler isso, mas eu não entendo. Quem vai falar para mim a respeito do Senhor? Quem vai mostrar a realidade de quem é esse Senhor para mim? E aí que a gente entra. Se nós tivermos um Jesus apaixonante, essas pessoas também vão se apaixonar pelo Senhor. Só que às vezes a gente olha e fala assim: nossa, eu já falei tanto sobre o Senhor, mas parece que não vai. Aí a gente precisa pensar: será que nós estamos falando sobre o Jesus certo? Será que a gente está falando sobre o Jesus que as Escrituras dizem? Ou será que a gente vai ficar satisfeito em criar um Jesus segundo a nossa vida, os nossos dias, os nossos problemas? Lembre-se sempre de uma coisa, e isso eu repito sempre porque é uma máxima das Escrituras: enquanto o homem se encontrava com o Senhor na viração do dia, e ele ia e se encontrava com Jesus, as coisas estavam no seu devido lugar. Só que o homem, ele sai desse lugar de encontro com o Senhor, ele para de se relacionar com esse homem. Aí as coisas começam a caminhar para o lado contrário. E se as pessoas, elas estão lá fora caminhando em direção oposta ao Evangelho, o que nós deveríamos fazer? Dar cursos para ela ver? Ou a gente deveria: eu posso te apresentar Jesus, meu amigo? Aí quando eu entendo o Jesus da Bíblia, eu não fico muito preocupado, e eu sei que está terrível olhar as notícias na internet, mas eu falo assim: gente, estamos conversando sobre pessoas diferentes. Esse Jesus aí, não é sobre ele que eu estou falando. Eu estou falando sobre o Jesus que está nos textos bíblicos. Aí a gente não vai ficar mais se degladiando uns com os outros, e o que a gente vai fazer? A gente vai apresentar o nosso amigo Jesus para quem a gente puder, para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque se tem uma coisa que Deus fez, Ele decidiu salvar as pessoas através do que Paulo chama da loucura da pregação. E se a forma como Deus decidiu salvar as pessoas é através da pregação, e eu não estou falando que você tem que ser o pregador de estar na frente de uma igreja falando, mas eu estou falando que a forma como Deus decidiu salvar o homem é através de alguém falando para ele a respeito de Jesus. E não falando no sentido que, tipo assim, tudo que você vai saber é alguém que alguém te contou. Mas você precisa ter clareza: eu conheço Jesus e eu posso te apresentar Ele. Amém? Que nós cresçamos no conhecimento de Cristo e que a gente nessa semana seja afetado por esse Jesus apaixonante. Quando você abrir a Bíblia no seu quarto, que você se relacione com a pessoa. E quando você se relacionar com a pessoa, você vai perceber que hoje você foi, amanhã você quer de novo, porque é bom. Uma coisa que eu posso te falar é bom. E você vai querer voltar todo dia.
Você vai querer voltar todo dia, do mesmo jeito que a minha esposa ficou em casa, eu tô doido para chegar em casa, porque tem alguém lá que eu amo. Então, se eu amo, eu quero voltar. E se quanto mais eu amo, mais eu quero voltar. Então você vai abrir a Bíblia um dia, vai ter o seu momento de oração, e você, nossa, foi muito bom. E você vai querer voltar amanhã, porque você está crescendo em amor pelo Senhor. E quanto mais você cresce em amor pelo Senhor, mais você quer passar tempo com Ele, ao ponto dele falar, a vida eterna é me conhecer. Então, entende que você pode começar a viver isso agora? Você pode começar a conhecer o Senhor agora? E a gente perceba o que o salmista fala, que é o prazer de conhecer o Senhor. A delícia que é conhecer o Senhor. Amém? Amém. Queria que a gente orasse por isso agora. Curve sua cabeça. Porque nesses dias de tribulação, o que nós mais precisamos é ter uma firme convicção em quem nós estamos literalmente ancorados. Quem é o Cristo? Diante de dias tão difíceis, dias de tribulação, quando nós temos a certeza daquele a qual nós servimos, aquele que é o nosso amigo, não há espaço para o medo, para a incerteza. Ontem eu vi aqui no link, pode permanecer de cabeça curvada enquanto a gente vai falando, meditando. Mas ontem eu vi aqui no link vários jovens orando por isso, porque são dias em que muitos que perderam a esperança precisam encontrar em nós aquilo que a palavra fala, que é o Cristo em vós, a esperança da glória. O que o mundo mais precisa ver é o Cristo formado em você, como uma mensagem de esperança encarnada naquilo que está na sua vida. Um coração ardendo, olhos marejados de lágrimas, sabendo que quem você está servindo é o seu melhor amigo, aquele que é irresistível, aquele que entregou a sua própria vida em amor a todos nós, meu irmão. É esse Cristo que nós precisamos responder. É esse convite que o Senhor está nos fazendo, vinde a mim. É esse o Cristo que está nos chamando a um relacionamento mais íntimo e profundo nessa noite. Conhecê-lo na intimidade é o que vai nos fortalecer nesses dias. Conhecê-lo na intimidade é o que vai nos fazer crescer em adoração nesses dias, porque quanto mais o conhecemos, conhecemos a sua beleza, dos seus atributos, o quão insondáveis é o seu coração, a sua realidade, o quão há de majestade e a sua santidade, e quanto Ele é digno de receber todo o nosso louvor, mas nós estamos aptos a responder da maneira correta. Meu irmão, nós nascemos para conhecer a Cristo. Assim como cantamos aqui, chegará um tempo em que não será mais necessário a fé, mas os nossos olhos irão contemplar. Chegará um tempo em que a cruz será um lembrete, assim como olhamos hoje para o alto, será um lembrete, porque nós iremos contemplar a sua presença, mas só iremos contemplar a sua presença se hoje já começarmos a buscar Ele dia e noite com o coração totalmente disponível. Jesus, Pai, nós queremos mais, Senhor. Nós queremos ser marcados. Nós temos fome, nós temos sede. E se nossa fome e nossa sede ainda não é suficiente, aumenta a nossa fome e nossa sede, Pai. Assim como a sua palavra diz, como uma corça, ela anseia e ela suspira por águas. Como a sua palavra diz, um ato visível de alguém que está correndo em direção à água e mergulhar e se molhar todo. É esse ato visível, público, que nós queremos declarar de anseio pela sua presença. Se a nossa fome e a nossa sede ela ainda não é assim, Pai, aumente hoje a nossa fome, a nossa sede e o anseio pela sua presença.
Só que essa resposta não pode ser, meu irmão, de alguém orando por um corpo só. Vamos responder juntos, vamos? É hora de sermos responsivos à presença do Senhor. É hora de sermos responsivos a um ambiente coletivo de adoração. Onde Ele está presente, é impossível ficar estagnado numa cadeira. Onde Ele está presente, é impossível não responder da maneira correta àquele que está com seus braços erguidos, dizendo: vinde a mim, meu filho amado. Vamos.